Que Deus abençoe sua vida e sua família. Hoje eu queria falar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que fala sobre a parábola da festa de núpcias. Um trecho extremamente difícil de compreender na leitura através da Bíblia, mas o Evangelho ele vem trazer luz a muitas parábolas de Jesus que não foram entendidas naquela época, porque a mensagem não era para aquela época, devido à ignorância do povo. E nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo fica muito bem explicado. Eu gostaria de passar para vocês essa interpretação segundo o espírito da verdade, que é o kardecismo, que decorre sobre essa parábola. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias do seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos com ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que tinha feito engordar. Tudo está pronto, vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E a partir daqui vem a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não compreende que se possa criar tantas dificuldades para se assistir a uma festa, e menos ainda que os convidados levassem sua resistência a ponto de massacrar os enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, são sem dúvida figuras, mas ainda assim é preciso que não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias e das fábulas mais engenhosas, se não forem despojadas do seu envoltório para se procurar seu sentido oculto. Jesus ia buscar as suas nos usos mais triviais da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria tem por objetivo fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido só parece ininteligível porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Pelos primeiros convidados, faz alusão aos hebreus, a quem Deus primeiramente chamara ao conhecimento de sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas,
que vinham exortá-los a seguirem a estrada da verdadeira felicidade. Mas pouco se ouviu suas palavras e suas advertências foram desprezadas. Muitos foram massacrados como os servos da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de cuidar de seu campo, de seu negócio, são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra? No entanto, eles sempre acreditaram, tomando a forma pelo fundo, que teriam uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberem a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhum lugar ela foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, a princípio através de Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno raio que partiu toda a luz que devia derramar-se sobre o mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, apesar de repelirem totalmente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para apegarem-se à prática de formas exteriores, mais cômodas. O mal chegava ao seu auge. A nação escravizada estava dilacerada por facções, dividida por seitas, e mesmo a incredulidade havia penetrado no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para tornar a chamá-los à observação da lei e abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao grande banquete da fé universal rejeitaram a palavra do Messias celeste e fizeram-no perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido com sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, quem Jesus compara aos convidados que recusaram comparecer ao jantar de núpcias, para depois acrescentar: o Senhor, vendo isso, fez que fossem convidados todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Entendia com isso que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que, conforme a aceitassem, seriam admitidos na festa, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de Cristo, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar portando a veste nupcial, isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouviram a palavra divina, com poucos há que a aguardam e a aproveitam. Com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus disse: muitos serão os chamados, poucos os escolhidos.